A Verdade Sufocada, parte 45. Interrogatório. Quando um terrorista era preso, a fase crucial da prisão, tanto para ele como para nós, era a do interrogatório. As prisões eram efetuadas normalmente pelas turmas de busca e apreensão, sendo o preso conduzido para o DOI, a fim de ser interrogado. Quando a prisão era planejada, a turma do interrogatório preliminar já o aguardava com a documentação referente a ele, preparada pela subseção de análise. Sabíamos pela sua ficha, seus codinomes, organizações a qual pertencia, ações armadas em que tornara parte, localização do seu aparelho, contatos e outros dados. Antes de iniciar o interrogatório, procurávamos dialogar com ele, analisando a sua situação, mostrando os dados de que dispunhamos a seu respeito, e o aconselhávamos a dizer tudo o que sabia, para que pudesse sair o mais rápido possível da incomunicabilidade. Porém, quando ocorria uma prisão inopinada, geralmente desconhecíamos quase tudo a respeito e o interrogador necessitava obter alguns dados essenciais, tais como o nome verdadeiro, o codinome, a localização do seu aparelho, o próximo ponto e seus contatos. Quando caía um terrorista, o tempo era precioso e a incomunicabilidade indispensável, pois, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelas organizações subversivas, todo terrorista possuía uma hora-teto para retornar ao seu aparelho. Caso a hora fosse ultrapassada e ele não chegasse, o militante com quem vivia abandonava o aparelho, levando a documentação comprometedora e o material bélico existente. Outra norma de segurança era quanto à cobertura de pontos. O militante era obrigado a cobrir, no mínimo, um ponto normal a cada 24 horas. Caso furasse um desses pontos, restava ainda como segurança cobrir um ponto alternativo. Caso ele ou seu contato faltasse a um desses pontos, o motivo provável era que um dos dois estivessem preso. Imediatamente, toda a rede que mantinha ligação com eles era avisada da provável queda. Por isso, o preso deveria segurar ao máximo seus encontros e ganhar o maior tempo possível, mentindo e nos conduzindo a um ponto frio ou a um ponto de polícia. O interrogador tinha de ser bastante hábil e inteligente para não se deixar enganar. Se fôssemos combater os terroristas com as leis comuns, com o habeas corpus a todo vapor, de nada adiantaria que ele abrisse um ponto ou o seu aparelho ou as próximas ações. A organização tomaria conhecimento imediato de sua prisão e nossa ação, no sentido de neutralizá-la, estaria prejudicada. Quando um militante caía, normalmente com a documentação falsa, as primeiras perguntas eram: qual o seu nome verdadeiro? Qual o seu codinome? Qual o seu próximo ponto? E onde se localiza o seu aparelho? A partir dessas 4 perguntas, iniciava-se uma batalha contra o tempo. De um lado, o interrogador necessitando urgentemente das respostas concretas para as perguntas que formulara. Do outro, o terrorista mentindo e ganhando tempo, fornecendo endereços falsos, pontos de polícias e pontos frios. Às vezes tentava o suicídio engolando uma pílula de cianureto, que apenas lhe causava problemas sérios, levando-o até a internações hospitalares. Com isso ganhava tempo, os companheiros desconfiavam de sua prisão e abandonavam o aparelho. As organizações terroristas conscientizavam o militante de que, se no ato da prisão não pudesse resistir até a morte, depois de preso deveria tentar o suicídio.
A ALN, em um documento sobre comportamento da prisão, diz textualmente, abre aspas, o suicídio é uma mera antecipação de uma morte certa. Morrer é passividade, mas matar-se é ato. Fecha aspas. Segundo Thaís Moraes e Eumano Silva, em seu livro Operações Araguaia, Geração Editorial, página 95, abre aspas. O partido preparava militantes para morrer na luta. Apanhados jamais deveriam colaborar com a repressão. Nada poderiam revelar que ajudassem na captura dos guerrilheiros, mesmo torturados. Muitos guardavam a última munição para cometer suicídio, em caso de prisão. Fecha aspas. O preso, por sua ideologia, por seu companheirismo, por seu fanatismo, ou por medo de represália da sua organização, que poderia justiçá-lo, tentava iludir-nos e ganhar o máximo de tempo possível. Do nosso lado, tínhamos de cumprir a nossa missão, continuar o combate cerrado com a sua organização, reduzir ao máximo e com toda a rapidez possível as ações armadas por eles planejadas, neutralizar sua organização, desmantelando-a e impedindo-a de se reorganizar. Quando a prisão era planejada, a nossa rapidez também era necessária, embora, nesse caso, dispuséssemos um pouco mais de tempo para as respostas às nossas perguntas. Dessa forma, necessitávamos saber qual e quando seria a próxima ação terrorista. Tanto para a prisão planejada como para a inopinada, ao longo dos dias o interrogatório continuava. Necessitávamos conhecer o organograma das organizações e os seus contatos e como foi aliciado. A fase do interrogatório culminava com uma declaração do próprio punho, no qual o preso sozinho fazia relato manuscrito de toda a sua militância. Quem já teve acesso a essas declarações, arquivadas no Superior Tribunal Militar, verificou que, pela maneira como foram escritas, pela letra firme, pela ocorrência como os fatos foram revelados, pela coerência, pela clareza com que o preso expõe as suas vítimas, a sua vida íntima na organização, jamais poderá dizer que tais depoimentos tenham sido feitos sobre tortura. É absolutamente falsa a versão que os subversivos difundem, dizendo que essas declarações eram datilografadas para que o preso as copiasse. Também é falsa a afirmação que o pessoal do DOI, segundo Exército, usava capuz para cobrir o rosto durante os interrogatórios. Ponto frio. No ponto frio, o preso afirmava um encontro com um companheiro e inventava o lugar, a data e a hora. Era conduzido para o local indicado, evidentemente, não o encontrava com ninguém, mas ganhava tempo e ainda tinha a oportunidade de, como estava solto, apesar de vigiado à distância, tentar fugir. Alguns muito fanáticos e altamente comprometidos tentavam o suicídio jogando-se de viadutos ou contra veículos em movimento. Seguindo orientações da organização. Reforçando o que escrevo, reproduzo o trecho de um artigo de Flávia Guzmão, publicado no Jornal do Comércio de Recife, em 22 de junho de 1998, sob o título Luta Armada é Coisa de Mulher. Abre aspas. O depoimento de Etienne faz falta, principalmente levando em consideração o seu currículo. Linha de frente no sequestro do embaixador suíço Giovanni Butcher. Presa e torturada, inventou um ponto em Cascadura, Rio de Janeiro, e, para não entregar os nomes,
jogou-se sob um ônibus. Fecha aspas. Observação. Trata-se de Etienne Romeu, da Direção Nacional da VPR. Caso semelhante foi o suicídio de Antônio Penetazo. Pertencia ao Comando Nacional do Movimento de Libertação Popular, MOLIPO, e acabara de regressar de Cuba, onde havia feito um curso de guerrilha. Ao ser preso, em seu aparelho foram encontradas munições e armas, além de uma farda de oficial do exército, o que nos fez crer que provavelmente estaria sendo planejado um atentado a alguma instituição militar. Benetazo nos levou a um típico ponto frio, solto no local, para que o pensávamos ser um contato marcado com um companheiro. Rapidamente, aproveitando a passagem de um caminhão, jogou-se sob suas rodas. Seu suicídio ocorreu no dia 30 de outubro de 1972, por volta das 15 horas na rua João Boemer, em São Paulo, e foi publicado com destaque pela imprensa paulista. Na ocasião, foi aberto um inquérito policial para apuração do fato. O encarregado do inquérito na Delegacia de Polícia da Ordem Social tomou o depoimento de Nelson Aparecido Francisquim, que dirigia o caminhão. Esse inquérito foi encaminhado ao Superior Tribunal Militar, onde deve estar arquivado. Como sabemos, os subversivos têm procurado reescrever a história, deturpando-a, contando-a do seu modo. Desacreditam testemunhas, tentam desmentir os médicos legistas, põem em dúvida os jornais e as autoridades da época. A seguir, transcrevo o que se encontra publicado de maneira mentirosa e deturpada no site www.torturanuncamais.com a respeito do mesmo episódio. Abre aspas. No dia 2 de novembro, os jornais paulistas publicavam nota oficial divulgada pelos órgãos de segurança, fazendo crer que Benetazo teria falado de um suposto encontro com companheiros na rua João Boemer, no bairro do Brás, São Paulo, e que lá chegando teria tentado a fuga, sendo atropelado e morto por um pesado caminhão. Tal versão é desmascarada por vários testemunhos de presos políticos que se encontravam no doicó de São Paulo, na época da prisão e assassinato de Benetazo, que afirmam ter ele sido torturado até a morte. Outro fato de relevância no desmascaramento da nota oficial é a inexistência de qualquer acidente no dia, hora e lugar do suposto atropelamento, a que se refere a versão dos órgãos de segurança responsável pelo seu assassinato. Fecha aspas. A versão apresentada pelo grupo Tortura Nunca Mais é falsa! O atropelamento realmente ocorreu, nada foi forjado. A imprensa, como pode ser constatado em qualquer pesquisa, divulgou o fato, confirmando-o. Cada jornal escrevendo a matéria conforme a vontade de seus redatores. Quando o preso morria num tiroteio ou um acidente desse gênero, ele era retirado do local e levado para o DOI, onde o corpo aguardava os trâmites legais para o encaminhamento ao IML. As razões desse procedimento eram necessárias, pois os terroristas seguidamente agiam com uma cobertura armada. Se permanecêssemos preservando no local, aguardando os procedimentos da polícia técnica, estaríamos sujeitos a uma represália dos terroristas, que em uma ação desse tipo poderia nos atacar e atingir os curiosos. Quando o preso não morria, era imediatamente levado para o hospital.
Como a existência do acidente não pode ser desmentida, alguns grupos criaram outra versão, também falsa, de que Benetazo, quando se jogou sobre o caminhão, não morreu, foi ferido e voltou para o DOI, onde acabou morto por tortura. Ponto de polícia. Se o preso tinha possibilidade, tentava a fuga ou o suicídio. O ponto de polícia era previamente marcado entre os militantes para que, em caso de prisão, a organização tomasse conhecimento da queda do militante. A falta ao ponto normal ou ao alternativo era um indício de sua prisão. O contato iria para o local marcado como ponto de polícia, no dia e hora combinados. Se o preso aparecesse, a organização tinha certeza de sua prisão. Nesse caso, havia duas alternativas. 1. O contato se retirava, tentando não ser identificado. Ou 2. A organização montava um esquema armado para tentar resgatar o preso. Nos casos de tentativa de fuga ou resgate, invariavelmente havia reação da equipe responsável pelo preso e, consequentemente, o saldo era de mortos e feridos. A seguir, relato um exemplo ocorrido durante a cobertura de um ponto de polícia. O terrorista Wellington Moreira Diniz, vulgo 90, da VPR, ao tentar entrar em um aparelho da organização na cidade do Rio de Janeiro, foi surpreendido pelos policiais, que já o haviam estourado e no seu interior montavam uma campana, aguardando quem nele pretendesse entrar. Reagiu à prisão atirando com suas duas armas. Wellington foi ferido no tiroteio, mas também feriu 3 agentes do DOI-CODE 1º Exército. Preso, foi conduzido ao DOI. Durante o interrogatório, abriu um ponto para o dia 18 de 4 de 1970, uma semana depois da sua prisão, com um dos dirigentes da VPR, Juarez Guimarães Brito, vulgo Juvenal, no bairro Jardim Botânico, na Zona Sul Carioca. A equipe de interrogatório ficou desconfiada. Uma semana era o prazo muito longo para a cobertura de um ponto normal. O mais provável era que o preso estivesse mentindo e fornecendo um ponto frio ou um ponto de polícia. As equipes de busca e apreensão responsáveis pela cobertura do ponto foram alertadas para que o planejamento da ação fosse preparado com cuidado. O preso possivelmente estaria tentando a fuga, ou então a VPR poderia tentar um resgate. E estavam certos. Como ele faltara à cobertura em vários pontos, a VPR desconfiou da sua queda e discutiu a conveniência de cobrir ou não o ponto de polícia, acertado entre seus militantes para essas ocasiões. Resolveram que o ponto seria coberto por Juarez Guimarães de Brito, o Juvenal, e sua mulher Maria do Carmo Brito, a Lia, que partiram para a cobertura num Fusca. Wellington foi conduzido para cobrir o ponto no seu próprio jipe. Ao se aproximar do local, foi deixado só, dentro do carro, e com a orientação de que o conduzisse até o local escolhido pela VPR, para a cobertura do ponto. Este era um momento crucial. Um terrorista preso, sozinho num jipe, dirigindo em pleno trânsito carioca, numa rua movimentada como Jardim Botânico. O mínimo que poderia acontecer era ele tentar a fuga em desabalada carreira. Assim, com todo o cuidado, era pouco e a responsabilidade do pessoal do DOI era maior ainda. Quando chegou ao local do ponto, Wellington estacionou o jipe e permaneceu no volante, observando o movimento do local. Wellington viu quando o Fusca com 2 passageiros se aproximou e passou o jipe sem parar. Nessa ocasião fez um gesto, avisando que estava preso. Eles perceberam o aviso e continuaram em frente.
Wellington respirou aliviado, pois seus companheiros viram que ele estava preso. Pensou que tivessem dado o pinote, o que, segundo a gíria deles, significava fugir. Não foi o que aconteceu. Eles pararam o Fusca junto a uma feira livre. Logo adiante, onde Lia saltou, comprou verduras e colocou no interior de uma sacola e no fundo da mesma um revólver calibre 22 de sua propriedade. A seguir, pagou a um garoto para que entregasse a sacola ao rapaz que estava sentado no jipe, estacionado. Quando o garoto se aproximou do jipe, os policiais se acercaram dele, tomaram a sacola e apreenderam o revólver. A seguir, conduziram Wellington de volta ao DOI. Enquanto isso acontecia, outra equipe cercou o Fusca. Maria do Carmo, que já se encontrava no Volks, sacou a arma e começou a atirar. Os policiais revidaram. Maria do Carmo e Juarez tinha feito um pacto de morte que seria executado numa situação como essa. Juarez, cumprindo sua promessa, tomou a arma da mão de Maria do Carmo e deu um tiro no próprio ouvido. Morreu na hora. Maria do Carmo não teve a coragem de se suicidar. Entregou-se aos policiais. No seu aparelho na Gávea foi encontrado o plano para o sequestro simultâneo de 4 embaixadores estrangeiros e muitas anotações que permitiram desmontar várias ações da VPR que estavam sendo planejadas. Necessidade da rapidez nas operações. A nossa estrutura permite acompanhar a evolução de cada operação, de acordo com o princípio da oportunidade, mas sem fugir à necessária centralização do comando. Para dar uma ideia do dinamismo da nossa atuação, citarei um exemplo ocorrido em 1972. Em meados deste ano, um membro do Comando Nacional de uma das organizações terroristas viajou para Porto Alegre, com a finalidade de presidir uma reunião do Comando Regional da mesma organização na capital gaúcha. A equipe, coordenada por delegado Pedro Carlos Sili, que acompanhava os passos dos membros da organização, surpreendeu-os em plena reunião. O militante paulista, quando interrogado, forneceu o endereço de seu aparelho em São Paulo e entregou também o outro aparelho, do qual desconhecia o endereço, mas sabia como chegar até ele. Eram aproximadamente 17 horas, quando o delegado Silig, por telefone, nos transmitiu os dados obtidos no interrogatório. Imediatamente, determinamos que a turma de busca e apreensão partisse e neutralizasse o aparelho cujo endereço nos fora fornecido. Era necessário trazer o mais rápido possível de Porto Alegre o militante paulista para que ele nos conduzisse ao segundo aparelho. Entramos em ligação com o Dr. Romeu Tuma, delegado de polícia de grande competência profissional, homem de confiança do então secretário de Segurança, Coronel R.I. Cérvulo da Mota Lima. O Dr. Tuma, a partir da gestão do Coronel Cérvulo, passava a ser o elemento de ligação entre o 2º Exército e a Secretaria de Segurança Paulista, SSP. Explicamos ao delegado que íamos entrar em contato com o nosso chefe e que talvez houvesse a necessidade de conseguir, por intermédio da SSP, um avião para recambiar para São Paulo uma pessoa altamente comprometida, presa em Porto Alegre. Telefonamos para o nosso chefe, dando-lhe ciência dos fatos e pedindo-lhe autorização para o deslocamento de 2 homens à capital gaúcha. Autorização concedida, retornamos a ligação ao Dr. Tuma, confirmando a necessidade do avião. Em meia hora, Dr. Tuma resolveu o problema e nos comunicou que no aeroporto de Congonhas um táxi aéreo fora contratado pela SSP e já se encontrava à nossa disposição.
Às 20h30, decolava para Porto Alegre o chefe da subseção de análise e um interrogador, recebidos no aeroporto Salgado Filho pelo delegado Sillig. Na viatura do DOPS Rio Grande do Sul, pronto para retornar para São Paulo, já se encontrava o militante que fora a Porto Alegre presidir a reunião regional. Enquanto isso, a nossa turma de busca e apreensão já havia estourado o aparelho do Comando Nacional. O armamento foi apreendido e os membros da subseção de análise recolheram a documentação encontrada. Às 8h da manhã, o táxi aéreo chegava com o preso, que durante o trajeto continuou sendo interrogado. Quando saltaram em Congonhas, uma outra turma de busca e apreensão o levou direto do aeroporto para que indicasse a localização do segundo aparelho. Logo depois, essa turma estourava o esconderijo. Face à rapidez da operação, foram presos, antes que pudessem reagir, mais 2 terroristas. No local foram apreendidas armas, munições, granadas e bombas de fabricação caseira. Entre a documentação apreendida constavam os planos para o sequestro de um dos diretores da Ford Brasil. Ainda pela manhã, no início do expediente, já comunicávamos ao chefe da segunda seção do 2º Exército o que ocorrera. O diretor da Ford foi alertado para que providenciasse uma segurança pessoal e tomasse mais cautela. E assim, dinâmica e objetivamente, que trabalhávamos. Fontes: Carvalho, Luiz Macrouf, Mulheres que foram à luta armada, Editora Globo. Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Projeto Orville.